3 weeks ago, just raise your hand. Por favor, aqueles que estavam aqui quando eu fiz a palestra da semana passada, há 2 semanas atrás, por favor, levantem a mão, quem estava presente. So in those first 2 Dhamma talks on Sunday, the 2 Sundays, we're on the basic kind of ideas about what is the Dhamma. Basically, the Dhamma, you could say, are the teachings of the Buddha, but they're also the laws of nature that affect our body and mind, and how our body and mind operates in this impermanent world. Então, para aqueles que vieram nesses 2 domingos lá atrás, né, onde nós começamos digamos, esse mundo, um mundo agradável, prazeroso, todos esses valores nascem na nossa própria mente. And this mind has been conditioned ever since you were a young baby, that our minds have been programmed basically by what our parents have taught us, what the societies have taught us, and what we've learned from school, television. Basically, everything has gone in to make our mind what it is. Basicamente, essa nossa mente, ela é muito condicionada. Ela, desde que éramos bebês, ela tem sido programada, seja por aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, aquilo que nós aprendemos na sociedade, tudo aquilo que nos foi ensinado na escola, com a televisão. Basicamente, tudo isso condicionou a nossa mente a ser como ela é. And basically, everybody's mind is different. Mas, basicamente, a mente das pessoas, ela é diferente uma das outras. From the way it's been programmed and brought up in whatever particular culture, society, or religion, or all those things have helped to make our mind. E tudo isso que vivemos, de alguma forma, programou a nossa mente, a cultura onde nascemos, a religião na qual fomos criados. Tudo isso, de certa forma, faz o que é essa mente na qual nós vivemos. But we've never been really taught what the mind is. Mas nós nunca fomos ensinados, de fato, o que essa mente é. The Western world, or most of the world, is interested just on, what is this material world? How did this material world on Earth come to be? But not so interested in how this mind came to be. How did suffering arise in our mind? Basicamente, esse mundo ocidental está muito interessado no mundo material, no que é esse mundo da matéria, como é que a Terra funciona, o planeta, e há pouco interesse em como funciona a nossa mente, como o sofrimento surge nessa mente. And what is the nature of suffering, and what is the nature of happiness? What are the causes of suffering and happiness? Ou seja, em qual seria a natureza do sofrimento, qual seria a natureza da felicidade, quais seriam as causas do sofrimento e as causas da felicidade. And this is what the Buddha taught. E foi exatamente isso que o Buda ensinou. This is what was the most important thing to the Buddha. Para ele, isso é o que era o mais importante. And the word Buddha means one who is awake. E a palavra Buda significa aquele que está desperto. Awake to the truth about the real truth about the world, the mind. Ou seja, aquele que está desperto, acordado para a verdadeira, para a real verdade sobre o mundo e sobre a mente. And last week I was giving the simile of the raft. Por último, na outra palestra, eu dei a símile, ou seja, a analogia da jangada. How a person is driven to, seek either religion or seek some other type of philosophical
belief system that will help them try to understand, what is going on, what the world is. E a história da jangada, basicamente, ela fala de como uma religião ou uma filosofia pode nos ajudar a entender a forma como a nossa mente funciona e a forma como o mundo funciona. But I want to also, this is the last day of a retreat, a 10-day retreat that we've been having, and also for the benefit of a number of people here that have been on that retreat, I wanted to go over the practice of the Dhamma in terms of the four of the Noble Caminho Então, como hoje é o último dia desse retiro de carnaval, de 10 dias, em benefício das pessoas que fizeram esse retiro também, eu gostaria de falar sobre a prática do Dhamma, especialmente sobre um nobre caminho óptico. The Noble Eightfold Path is the Buddha's prescription or the Buddha's medicine and his scientific procedure for understanding your own mind and understanding the world and the interaction of your mind with the world and how to live in harmonia within yourself and with the world around you. E o nobre caminho óptico, esse nobre caminho de 8 passos, ele na verdade é como uma receita médica, um remédio. É um procedimento científico que ajuda com que você conheça e compreenda a sua própria mente e o mundo. E como é que essa mente interage com esse mundo. E como você pode se relacionar de uma maneira mais harmoniosa com você mesmo e com o mundo que lhe cerca. And the Noble Eightfold Path begins with the right understanding. O nobre caminho óptico começa com a compreensão correta, a compreensão hábil. Because the Buddha said that, if a person is going to start something and devote a lot of energy and effort into doing something, they should really know what they're doing. O Buda diz que se uma pessoa vai começar algo novo e ela vai colocar muito esforço e energia nesse algo, a primeira coisa que ela tem que fazer é entender, compreender o que ela está fazendo. And why they are doing it, and also the steps involved to reach the goal. E ela tem que entender o porquê dela está fazendo isso e compreender os passos que levam a chegar na sua meta, no seu alvo. The right understanding basically is like a road map. Então, compreensão hábil, compreensão correta, é basicamente o mapa da estrada. If you want to drive from Rio to Manaus, you could say, you might say, well, I can find it, jump in your car, just try driving, but might wind up down in Rio Grande do Sul. É como se você precisasse dirigir do Rio para Manaus. Imagina que você entra no carro e fala, eu me viro, eu vou encontrar o caminho. Pode ser que você acabe chegando no Rio Grande do Sul, em vez de Manaus. Because when you were on the motorway, you were nodding out when you saw the sign to Manaus and you went the other way. Pode ser que você passe na estrada, veja a placa para Manaus, mas acabe indo para o lado errado. So road maps are very useful to have. Então, mapas são coisas úteis para usarmos. And the Buddha made the map because he's one who had gone in that way and traveled that road to Liberação. E o Buda fez esse mapa porque ele conseguiu alcançar
ele conseguiu encontrar essa rota, ele viajou por ela e conseguiu alcançar a libertação final, ou liberação do sofrimento. The right understanding, basically it means understanding the quattro nobra verdades. E a compreensão correta, ela se baseia no entendimento das 4 nobres verdades. Understanding the nature of suffering, the cause of suffering, that suffering can come to an end, and the way leading to the end of suffering. Ou seja, entender essas 4 nobres verdades, que são a primeira, entender a natureza do sofrimento, que existe o sofrimento, entender que existem causas para o nosso sofrimento, entender que essas causas podem ser cessadas, ou seja, podem ter um fim, e entender o caminho que leva ao fim do sofrimento. So the fourth of those noble truths is the Noble Eightfold Path. Então, a quarta dessas nobres verdades é o nobre caminho óptico, o caminho que leva ao fim do sofrimento. And basically, the right understanding, just to kind of sum it up, is that our mind is dominated by cobiça, odio, and ignorancia, and it is all caught up in the web of karmic interconexões kármicas. E a base, então, dessa compreensão correta, ela pode ser resumida nos seguintes fatos: de que a gente compreende que essa mente, ela é dominada pela cobiça, desejo, pelo ódio e pela ignorância. E isso faz com que a gente acabe preso em muitas interações kármicas, uma teia kármica. And that meditation is the key for going into our mind, unlocking our mind, and directly observing the way our mind works to be able to transform it. E a meditação, nesse caminho, é como se fosse uma chave. É aquilo que ajuda a gente a conhecer a nossa mente, mergulhar na nossa mente, destrancar essa mente, ou seja, abri-la e observar diretamente como ela funciona, para nos tornarmos hábeis ou capazes de transformar essa mente. Of course, meditation is becoming, is very popular all around the world now. The people from all walks of life are wanting to learn to meditate, basically in order to control their mind or to find some inner peace or inner truth. O que nós vemos cada vez mais é que a meditação tem se tornado algo muito popular. Muitas pessoas, diferentes perfis, têm buscado aprender meditação com o objetivo de controlar sua própria mente, de obter uma paz interior e, quem sabe, encontrar uma verdade. The right understanding are understanding impermanência e não eu. E outros aspectos que fazem parte dessa compreensão correta são compreender a impermanência e compreender o não eu. And that's what this meditation retreat that we have been doing for the last week has been focusing on, trying to cultivate that kind of atenção, concentração. E foi isso que esse retiro buscou. Esse retiro foi um retiro onde nós focamos em entender a impermanência, entender a ausência de um eu ou um não eu, e fazer isso de forma usando a plena atenção, a concentração e a sabedoria. And there's 3 levels of the right understanding or sabedoria.
E existem 3 níveis de compreensão correta ou sabedoria. The first is the intellectual understanding. O primeiro é o entendimento intelectual. That means you read some books, you hear some palestra or dhamma like these or any other, and you get some interest. Oh, I'm interested in that. You know, I want to learn more, or you want to start practicing. Esse entendimento intelectual ele parte de leituras de livros, palestras do Dhamma, como essa daqui, e aí o seu interesse parece que cresce e você fala, uau, eu quero praticar isso. And the more you read and hear talks about the Dhamma, then the more interest it becomes, and it keeps your interest alive and want you to learn the next steps, eventually learn that meditation. E quanto mais você lê, parece que esse interesse cresce, fica mais vivo e você começa a querer buscar mais passos, você quer ir além disso, praticar mais. And the second level of right understanding is the understanding that comes by observing things and contemplating the Dhamma. You start thinking about the Dhamma and observing how the law of karma is working in your life and so on. E a segunda dimensão desse entendimento correto, compreensão correta, vem com a observação das coisas. Ou seja, quando você começa a contemplar as coisas à sua volta e a pensar sobre o Dhamma, pensar sobre como a lei do karma influencia a sua vida, ou seja, a lei das ações, a lei da causa e efeito. When you start meditating and observing your thoughts and the sense of signs and that then interconnect signs between our sense of signs and our thoughts and more signs, then that understanding gets deeper. Quando você começa, por exemplo, a observar os seus pensamentos, suas sensações, as interconexões entre sensação, pensamento, emoção, aí a sua compreensão correta começa a se aprofundar cada vez mais. And in the last level of wisdom or sabaduriya, the deepest level is the wisdom that comes out of the deep meditation. E a última e mais profunda dessas camadas, né, da compreensão correta, do que seria a compreensão correta, é essa sabedoria que você alcança com níveis mais profundos de meditação. Especially the understanding of now you, now self. Especialmente a compreensão disso que é o não eu, ou a ausência de um eu. And it's that kind of deepest level of insight, sabaturiya, that leads to the stages of enlightenment. No nível mais profundo, esse tipo de compreensão correta, que vem dessa sabedoria, é o que nos leva a alcançar estágios de iluminação. But for most people that be a very, very long process, many years or even a whole lifetime. Para a maioria das pessoas isso é um processo muito longo, gradual, que pode levar muitos anos. Although even when you first start, because the Dhamma is the truth, you see the truth of it even at the very beginning. Mas mesmo assim, quando você começa a praticar, você começa a estudar o Dhamma, você vê a verdade ali, fica muito clara a verdade ali. But it's more difficult to transform and purify and transform our mention. Mas é mais difícil usar essa verdade para transformar e purificar a nossa própria mente. So the second step of the Eightfold Path is right thought. O segundo passo desse nobre caminho óptico é o pensamento correto, o pensamento hábil. That means you have to think about what you study or what you understand. You go on thinking about it.
Ou seja, você precisa pensar sobre aquilo que você estudou. Você precisa pensar sobre isso. But specifically, there's three kinds of right thought. Mas, especificamente, existem 3 tipos de pensamento correto. The first is the thought of non-greed. Primeiro é o pensamento de não cobiça, Or the thought of what I call making your life less complicated. ou seja, um pensamento que ajuda a sua vida a ficar menos complicada. Simplifying one's life. É algo que simplifica a nossa mente. Most people's lives have become too complicated, A maioria das vidas das pessoas se tornou muito complicada. filled with too much material gadgets and things to do, and busy and always doing things and having so much desire to satisfy the eyes, sensações agradáveis, eye, ears, nose, tongue, skin. A maioria da vida das pessoas se tornou muito complicada e muito focada em apenas ter sensações agradáveis, seja através da visão, da audição, do olfato, do paladar, do toque, da mente. And also the thought of non-inimidade. E também o segundo pensamento correto seria o de não inimizade, ou de não raiva, Ill will. não má vontade, um pensamento que não é de má vontade. 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 Inimizade ou má vontade. And that's basically where the practice of metta comes in, and is an important part of the mental training. E é aí que a prática de metta, ou amizade amorosa, amor-bondade, entra. E é nessa prática que você consegue fazer uma mudança mental. And you see how this vontade or ill will is like a poison, and it's really not very pleasant, but we harbor so much anger or ill will toward people and grudges and want to get even and all that, and it's like a poison in the mind. E, Thought to let it go. e é com a metta que você lida com essa sua má vontade, esse mau humor, ou essa raiva, esse veneno que corrói a sua mente e que leva a pensamentos do tipo, eu vou me vingar, a pessoa vai ver só. E esse pensamento de metta ajuda você a largar essa má vontade. And then the third one is non-cruelty. E o terceiro tipo de pensamento saudável, o pensamento correto, é o pensamento de não crueldade. Where the ill will is mostly mental, you're harboring these ill will thoughts, but cruelty is the expression of those thoughts. You know, doing harmful things to people to cause them suffering. Pensamentos de má vontade também são um tipo de pensamento não saudável, mas o pensamento de crueldade, ele é o pensamento de realmente executar ações violentas, ações que prejudiquem e que gerem sofrimento para outras pessoas. That's where the thought of compassão. E é aí que entra o pensamento de compaixão. You got that wrong. Compassion. Compaixão. So the thought of simplifying one's life, the thought of friendliness and kindness for others, and the thought of non-cruelty, these are the things that we try to develop in our. It makes our mind more light, makes our mind more, happy, free from these heavy thoughts of negative thoughts. Então, esses 3 tipos de pensamento, ou seja, o pensamento de não apego, ou de simplificar a sua vida, o pensamento de não má vontade, ou seja, gentileza, amizade amorosa, amorosidade,
E o terceiro pensamento, de não crueldade, ou seja, de compaixão, são os 3 tipos de pensamento que a gente deve nutrir para deixar nossa mente mais leve. Nossa mente fica mais feliz com esse tipo de pensamento, porque é como se a gente abrisse mão de pensamentos pesados, negativos e não saudáveis. Because how you think is how your life is going to go. Porque como você pensa, ou seja, a forma com a qual você pensa, é a forma com a qual a sua vida vai ser levada, para onde a sua vida está indo. The Buddha said that the world is created by our thoughts. It's led by our thoughts. O Buda ensinou que o mundo é criado pela nossa mente, ele é direcionado pela nossa mente. So if we don't know how to control our thoughts and let it get into all kinds of negative things, then our life goes that way and we just keep getting into trouble. Quando a gente não consegue controlar esses pensamentos, essa mente, geralmente a gente acaba indo para coisas muito negativas e a gente não consegue lidar com a nossa mente. The third step on the Eightfold Path is right speech. E o terceiro passo do nobre caminho óptico é a fala correta, ou palavra. It follows a kind of a evolution. E isso segue uma certa evolução, se vocês perceberem. Your ideas about, your belief about what the world is going to lead your thoughts. And how you think is the way you're going to speak. And how you speak is the way you're going to act in the world. Ou seja, se você parar para pensar, voltando ao primeiro passo, as suas ideias e crenças constroem o que é o mundo para você. E essa ideia de mundo leva a como você pensa, que tipo de pensamentos você nutre. E a forma como você pensa leva a forma como você fala. E a forma como você fala vai levar a forma como você vai agir nesse mundo. So, right speech has 4 parts. E a fala correta, a palavra correta, o hábil, ela se divide em 4 partes. Or we could say that there's 4 types of wrong speech or bad speech. Ou você pode dizer que existem 4 tipos de fala não saudável, fala não hábil. Which should be changed. Ou seja, que devem mudar. Because we create lots of karma through our speech. Porque nós criamos muito karma através das nossas falas. So those forms of speech are to refrain from telling lies. Então a primeira seria me abster de falar mentiras. Then malicious speech, that means rumor mongering and telling tales about others and talking about people's faults to others to bring them shame and problems. O outro seria fala maliciosa, ou seja, disseminar rumores sobre os outros, contar histórias sobre as falhas dos outros, que envergonhem essas pessoas. Even if it's true or not, it's not our business to go around spreading rumors and talking about other people's bad qualities to others in order to bring them trouble and break up the friendships. Mesmo que sejam coisas verdadeiras, não é um trabalho nosso ficar espalhando rumores sobre os defeitos dos outros, julgando esses outros e acabando com amizades a partir disso. You know, it's this kind of thing. Esse tipo de coisa, fofoca. The next wrong speech is the harsh speech, like curse words, swear words with hatred behind it, you know. O outro tipo de palavra incorreta seria a fala rude, a fala raivosa, grosseira. Because, you know, this gets people caught up in fights and leads to fights, killings, and so many other things.
que acaba levando as pessoas a brigas, até lutas físicas, coisas do tipo, fala rude. And the fourth kind of unwholesome speech is what's called useless talk. E a quarta desses tipos de palavra incorreta ou não hábeis seria a fala inútil, ou a fala que não tem nenhuma razão, não tem motivo. This is a little bit more hard for people to control, Isso é algo que é um pouco mais difícil das pessoas controlarem. because it happens all the time whenever 2 or 3 people get together for lunch or to family holidays. You know, they start talking about just all kinds of things that have no deep importance, and just get tired of hearing those things. Isso é difícil de conter porque ela acontece sempre que 2 ou 3 pessoas se juntam, num jantar de família, por exemplo, no feriado. É aquela fala que não tem nada de importante, é aquela fala banal, aquela fala que não tem nada de profundo, que fala do blá blá blá, que geralmente não leva a nada, não leva a nenhum propósito. We like to get together with your relatives, and, you know, on the holidays, and then one of them is, you know, they're a fan and they like the Rio soccer team, and the other one likes the São Paulo soccer team, and they get arguing about over which is the best one or who's the best players. And this is just a typical example. Por exemplo, no feriado, aquelas pessoas da sua família se juntam, uns são fãs do time do Rio de Janeiro, o outro do time do São Paulo, e eles ficam lá se ocupando, discutindo quem joga melhor, quem é o melhor time. Was Ronaldo better than this other guy? Or, who's the new one now? I heard somebody told me today. Neymar. E aí eles falam, pro Ronaldo é muito bom, não, pro Neymar é muito bom, enfim, sempre tem um cara novo, um cara melhor. Anyway, so these types of speech, gradually, when you're practicing Dhamma, you try to refine them and purify them, because it helps your mind have more time to think about what's really important. That means to think about the Dhamma. E com o tempo é importante que você tente trabalhar esse aspecto da fala, do discurso, da palavra, porque gradualmente é interessante que você dedique mais tempo para o que realmente importa, você perca menos tempo e você possa se dedicar mais tempo a falar sobre o Dhamma, que é realmente importante. So to combat the negative speech, then we learn to tell the truth. We learn to talk about other people's good qualities only, not their bad qualities. And we use gentle, kind type of speech. And we try to talk about the Dhamma more rather than useless things. Então, para a gente cumprir esse passo do caminho, ou seja, usar sempre a palavra hábil, correta, a gente deve tentar sempre falar a verdade, né, não mentir, sempre reforçar as qualidades positivas dos outros, evitar falar de defeitos, sempre ter uma fala gentil, evitar falar rude, e sempre falar do Dhamma e não usar fala inútil. And the fourth of the Eightfold Path is the right action. E o quarto passo do nobre caminho óptico, continuando com ele, é a ação correta. Right action. Ação And correta. basically that means like following the 5 precepts. Que se resume basicamente em seguir os 5 preceitos. Harming or killing people, harming people with the physical body, stealing things, or sexually abusing or exploiting people because of strong sexual desire, causing other people's suffering through that kind of visa. Que são basicamente evitar machucar pessoas ou ferir pessoas com esse corpo físico, evitar tirar de pessoas aquilo que não pertence a você, né, ou seja, roubar, e evitar
se abster de comportamento sexual incorreto, ou seja, de infligir sofrimento a uma pessoa para atender às suas necessidades sexuais, estuprar, abusar e todo esse tipo de coisa. And the reason for that is because it involves you, in the law of karma, and we get all kinds of, suffering and complications to our life because we cannot control these kind of passions and emotions that come up, or greed and hatred. Isso basicamente, esses preceitos, eles se referem a cuidar para que você, de certa forma, respeite a lei do karma, ou seja, você compreenda a lei do karma, evitando mais sofrimento, mais complicação para a sua vida e percebendo que tipo de emoções, como a cobiça em excesso, o desejo em excesso, você não consegue controlar. The next one is right livelihood. E o próximo desses preceitos, from the noble eightfold path, right? O próximo, então, dos passos do nobre caminho óptico é o quinto passo, que é o meio de vida correto, ou meio de vida hábil. It means how we earn our living in the world. Ou seja, como nós ganhamos a nossa vida, ou seja, nosso trabalho nesse mundo. So most people have to have a job, they have to earn money in order to live. So, but that should be done in a way that doesn't make you break those other types of precepts. That doesn't make you break, let's say, the 5 precepts. Ou seja, todo mundo tem que ter um trabalho nessa vida para ganhar dinheiro, para se manter. Mas é importante que você tenha um trabalho que não faça com que você quebre aqueles 5 preceitos iniciais. Especially involved in business, which is like bad business, crooked business, cheating people, or telling lies about the products. Like so many foods that have bad chemicals in them, and they don't tell the truth about these foods that people get sick, or these chemical plants, and so many things that people making products that actually harm people. They're even selling guns and poisons and weapons and drugs, all these kind of things are considered not good jobs. So these people in the favelas, they won't like to hear this. People in favelas? They won't like to hear about selling drugs. Just some people, a very small group. Most of them don't work with that. Just a few powerful ones. Então, esse meio de vida incorreto, ou seja, ter um trabalho que você acaba quebrando esses preceitos, é como se você tivesse que mentir, por exemplo, sobre os produtos que você vende, produtos que de repente fazem mal para as pessoas, como comidas com vários produtos químicos que fazem usos, negócios que não sigam a lei, não respeitem a lei, negociar com armas, negociar com venenos, negociar com drogas e todo esse tipo de coisa. Mas talvez algumas pessoas na favela, nas comunidades, não queiram ouvir esse tipo de coisa. Eu expliquei para o Bante que a maioria das pessoas da comunidade não trabalha com isso. O grupo é muito pequeno e muito poderoso. Muitas vezes eles não estão na comunidade. Então, no Leblon, em Ipanema. I guess tourists we have a wrong idea of favela, the way they act like everyone's selling drugs. Porque os turistas muitas vezes têm uma ideia muito incorreta sobre a favela. Ele está falando que acham que só se vende drogas ali, né? Que é um lugar de venda de drogas apenas. Anyway, so because the suffering and the karmic connections and suffering that comes from doing those jobs just fills our mind with all kinds of trouble, headaches. Ou seja, ter um trabalho no qual você quebra com preceitos é algo que enche a sua mente de confusão, de problemas. Então não é algo hábil, não é adequado. People who do those kind of livelihoods, many of them wind up in prison, like these bankers in America and all these other crooks, in banking and
cheating people wind up in prison, and of course other people get murdered, drug gangs, all these sort of things. E a maioria das pessoas que trabalha com negócios escusos acaba numa situação ruim, ou presos, ou assassinados, como muitos banqueiros americanos que fizeram fraudes, cometeram enfim, todo tipo de ilegalidade, muitas vezes acabam sofrendo por isso. But I know sometimes it's difficult, like maybe some of you people, especially some of the girls, you might be a secretary, to some business or something, a secretary job. And the boss comes and asks you to change the numbers on the accounts, in a bad way. You don't want to do that because but if you don't, you may lose your job. Mas tem situações delicadas, como por exemplo, se você é secretária e o seu chefe manda você ir lá, mexer na contabilidade, mentir nos números, e você precisa fazer aquilo, porque se você não fizer, você vai perder o seu emprego. Anyway, so all those three groups of right speech, right action, and right livelihood, those fall into the category that we call the sila. Então, esses três últimos grupos do nobre caminho óptico, a fala correta, a ação correta, meio de vida correto, esses três formam o que a gente chama de ética ou sila. And by following sila, it helps to minimize our worry, anxiety, guilt, remorse, and also fear, because we have fear of getting caught from the things that we did or telling lies. We can't sleep at night, and somebody's going to find out, and so that's really a lot of mental suffering. Cumprir esses preceitos, ou seja, fazer esses treinamentos e se abster dessa fala incorreta, ação incorreta, meio de vida incorreto, ajuda você a minimizar o seu grau de preocupação, o seu grau de ansiedade, de culpa, de remorso e principalmente de medo. Porque uma pessoa que age de forma não hábil, não saudável, ela está o tempo todo se escondendo, com medo de ser pega pelas coisas que ela fez. E isso gera muito sofrimento mental. And those following sila, practicing sila, is like, is like putting a fence around your garden. Praticar sila, ou seja, praticar ética, é como colocar uma grade ou uma proteção em volta do seu jardim, uma cerca. So if you plant a garden with lots of little vegetables and herbs or whatever flowers, and you're going to protect it from the animals or the thieves, especially animals like groundhogs and deer and other animals that will come to eat those nice, tasty plants. E quando você coloca essa cerca, você protege aqueles vegetais, aquelas plantinhas, as ervas que você plantou com tanto cuidado, porque senão os animaizinhos, coelhos, sei lá, os bichos do jardim acabam vindo e comendo aquelas coisas saborosas. So that the practice of the sila is like putting a fence around your life, knowing that by doing this, it's going to protect you from the thieves of the world, and protect you actually from your own painful karmic reactions. Ou seja, fazer essa cerca em volta desse jardim é como cercar a sua própria vida. É proteger você mesmo desses ladrões, entre aspas, do mundo que vêm roubar o seu jardim. É como se você se protegesse das dores ou das dolorosas reações kármicas que você mesmo é capaz de fazer, ou seja, das ações que podem ser dolorosas, que você pode cometer. And we do this also, especially because we're trying to meditate. And when you sit down to meditate, the things that disturb your mind are basically the results of your past negative actions and thoughts.
So when you purify your thoughts and actions, you sit down, you have nothing to worry about. And it's easy then to develop concentration and go deep into meditation. Ou seja, quando você age dessa forma, é mais fácil meditar, porque quando você senta para praticar no dia a dia, não tem muita coisa perturbando a sua mente, não tem tantas ações negativas do passado, pensamentos negativos, não saudáveis. Quando você purifica a sua mente, somem a maior parte das preocupações e fica mais fácil ter concentração e mergulhar numa meditação mais profunda. So we've covered 5 steps of the Eightfold Path. The last 3 are right effort, right mindfulness, and right concentration. Nós já cobrimos então, até agora, 5 passos do nobre caminho óptico, a compreensão correta, pensamento correto, fala correta, meio de vida correto, ação correta, e agora a gente vai para os 3 últimos: esforço correto, plena atenção correta, concentração correta. And the right effort has 4 parts also. E o esforço correto também se divide em 3 partes. That means the effort to put away negative thoughts and actions from your mind. Primeiro, o esforço de evitar ou colocar para longe ações negativas, pensamentos não saudáveis na sua própria mente. Or to prevent them from coming to your mind. Ou prevenir que esses pensamentos não saudáveis nasçam na mente. But if they do come, the effort not to entertain them, but to push them out. Patient. E se eles surgirem, você aplica o segundo esforço, o esforço de superar esses estados mentais não saudáveis, ou seja, de colocá-los de lado, de conseguir se livrar deles. Such as if the thought to tell a lie comes into the mind, then the effort to no, I won't tell that. Tell the truth. Ou seja, se vem à mente um desejo de contar uma mentira, você supera isso colocando o esforço de contar uma verdade, de falar a verdade. Or the desire to kill a mosquito, comes, and instead of killing it, you blow it up, or give it a gentle nudge. Ou seja, se surge um desejo de matar aquele mosquito, você pode superar esse desejo com esforço e assoprar ou dar um petelecozinho suave, tirar o mosquito. And then the effort to do good things. If you don't yet do them, the effort to, meditate, the effort to practice Dhamma, basically. It means the effort to get up in the morning and do your meditation, the effort to follow the precepts, the effort of practicing generosity, patience, and these good qualities. Ou seja, o esforço de praticar boas coisas também é um desses 3 esforços. O esforço, basicamente, de praticar o Dhamma, praticar coisas boas, praticar meditação, seguir os preceitos na sua vida diária, por exemplo, ser generoso, ou ter paciência, cultivar virtudes. Tudo isso são coisas boas que você pode cultivar com esforço. The last 2 steps of the Eightfold Path are the right mindfulness and right concentration. E os 2 últimos passos do nobre caminho óptico são plena atenção correta e concentração correta. Basically, this means practice of meditation. Basicamente, os 2 significam praticar meditação. I'm not going to go into those now. I'll probably talk about those another time. Eu agora não vou detalhá-los nesse momento, mas provavelmente no próximo encontro a gente vai falar mais de plena atenção e concentração. But without the meditating, you won't be successful in doing the other things, because the meditation helps you to control your thoughts and have plena atenção to be able to see your negative thoughts and let them go.
And to practice, that's what you have to have within us. Mas é importante lembrar que sem a meditação, ou seja, sem a plena atenção e a concentração, você não vai ter sucesso na prática dos outros passos desse nobre caminho órtico. É preciso meditar para aprender a controlar os pensamentos e para se tornar capaz de ver os pensamentos não saudáveis surgindo na mente. Só através da prática da meditação que você consegue praticar de fato os 8 passos do caminho. Yeah, so I think I'll bring this talk to an end now. And if any of you have any questions, have a few time. Então eu acho que é hora da gente ir concluindo a palestra, mas eu acho que é interessante ouvir perguntas. Se alguém tiver perguntas, a gente continua um pouco mais, esclarecendo algumas dúvidas. Feel free to ask me to raise your hand or see the transcript. Fique à vontade de perguntar em português, pode levantar a mão e eu traduzo para o Bante e traduzo para o The word karma itself, it's a Sanskrit word, karma, but in Pali language we call it kamma. It means the same thing. Em sânscrito, karma, né, se fala dessa forma, e em Pali nós falamos kama. The actual meaning of it is action, aksoin, intentional actions. I mean, you have an idea to do something, I'm gonna kill this mosquito, and you kill it. That's the karmic action. E kama significa ação intencional, ou seja, você tem uma intenção, uma vontade que surge na mente e você comete uma ação a partir dessa intenção. And usually, and so the karma is the action, but then there's a result of the action, which is called the vipaka, or the result of the action. Is the result that comes to you, like feeling bad. Oh, I feel that mosquito, I should be worried. Então, a gente usa, né, normalmente no cotidiano essa palavra kama para falar de ação e a gente comete várias ações na nossa vida diária e existe o resultado dessas ações, que a gente chama de vipaka. Vipaka é o que a gente colhe depois de ter cometido uma ação. Por exemplo, a gente faz algo ruim ou não saudável e naturalmente é normal que a gente se sinta mal. Esse é o vipaka de ter feito um kama não saudável, uma ação não saudável. But because karma is a kind of a popular word in the Western countries, you know, they use it quite a lot, people, but there's a lot of people understand it to be something only negative, and also they say that's my karma. I mean, they're thinking about the result that comes to you. But actually karma is the action, and the result comes as a result of the action. So the result is not actually the karma, it's the result of the karma. Como o karma é uma palavra muito comum, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, é muito normal que as pessoas compreendam que karma sempre é algo negativo, né? Algo negativo, não é um karma, isso é um karma para mim. Mas, na verdade, o karma não é isso. O karma é qualquer ação. E o resultado é, na verdade, o vipaka, não é o karma. Então, um resultado ruim, por exemplo, não é o karma. O karma é a ação em si. Let me just finish. Karma can either be positive or negative. Karma pode ser positivo ou negativo. It's not just negative. Even positive karma, good karma, is when you are practicing the Dhamma, for example. All those aspects of Dhamma are considered good karma because they don't lead to suffering. They lead to more and more wisdom and happiness. O karma, na verdade, por exemplo, pode ser positivo. Quando você, por exemplo, pratica ações ligadas ao Dhamma.
certamente é algo bom, porque não é algo que vai gerar sofrimento, é algo baseado numa sabedoria. Por exemplo, certamente vai levar à sabedoria e à felicidade. And the karma can even follow you from one life to another. E o karma pode seguir você, o seu karma, as suas ações de uma vida para outra. The habits and the memories of the things that you might have done in this life, especially really strong ones. If you did some real strong ones, like you killed somebody, or you're stealing, or you did all kind of, or even good thoughts. If these are strong in your mind, even in the next life, you might, the results of these things may come to you. Ou seja, memórias, sentimentos de ações que você cometeu nessa vida e que foram muito fortes. Por exemplo, o karma de ter matado alguém, o karma de ter feito alguém sofrer muito. Tudo isso são karmas fortes e que de alguma forma podem te acompanhar e você colher os resultados dele numa próxima vida. Assim como bons karmas, boas ações. Se é algo que está muito forte na sua mente, que você fez e que foi muito bom, provavelmente isso vai te acompanhar no próximo renascimento. And you can't really sort of erase the karmic actions that you've done, but by changing your habits and stop doing those, then as years go by, the effects of those will get less and less. And the more good karma you do will help to kind of counteract the pain of the bad ones. E você não... You can erase or cannot erase? Cannot erase. Cannot erase. Você não pode apagar ações Well, in some kármicas. cases maybe, but usually not. Geralmente você não pode apagar ações ou karmas que você fez que não foram saudáveis no passado, mas você pode começar a mudar agora, né, a partir de um determinado momento, parar de fazer ações não saudáveis e começar a só fazer ações hábeis, ações saudáveis. Com o passar dos anos, isso ajuda a contrabalancear caso você tenha cometido no passado ações muito negativas. Mas não contribui para apagar de vez, né, tudo que já foi feito. But basically the practice of Dhamma is about stop doing the bad kind of karmas and do the good ones, so the life becomes happier and happier. Então, basicamente, a prática do Dhamma é parar de cometer ações não saudáveis e só cometer ações saudáveis, e isso certamente leva a mais felicidade. Fabiana, é o seguinte, se o karma é ação, se nós estivermos só com a intenção e não passar para a prática, isso não gera um karma, uma coisa negativa, já que o pensamento pode produzir ações? Bante, karma is just action, as I understood. But if I have the intention of doing something and I didn't realize did it really, but I had the intention, isn't this already a karma? But actually, no, yeah. Karma is intentional action, so the intention has to be there with the action. But if you do an action unintentionally, without intention, such as you're walking through the forest and the ground is covered with leaves, and you step on some insects and kill them, you didn't deliberately want to kill them, you didn't know they were there. So killing those things by walking on them not knowing they were there is not considered a complete type of karmic action, because there was no intention. The intention to kill has to be there, or the intention to steal, the intention to lie. Sim, karma é intenção mais ação. Então a ação precisa, de certa forma, estar junto com a intenção para você dizer que isso é um karma. Mas se você faz alguma coisa sem a intenção, por exemplo, você está andando numa floresta cheia de folhas no chão, você pisa num inseto, mata esse inseto,
Você não quis deliberadamente matar esse inseto, você não sabia nem que ele estava ali. Então, não foi uma ação kármica, uma ação baseada na intenção. Para que isso seja realmente um karma não saudável, considerado saudável, é preciso que a intenção de matar esteja ali. Well, let's say somebody breaks into your house or attacks you and you try to defend yourself, and in doing so, the person falls down, cracks their head, and maybe they die. You didn't intentionally want to kill them, you were just trying to protect yourself. So you didn't really, karmically, you didn't kill them, but there could be some result anyway from doing that, but it's not considered the intentional act of killing, because it was like an accident. So even in the court system, there's first-degree murder where you intentionally you get life in prison, or in America electric chair. But manslaughter, unintentional killing, accidents, the penalty is a lot less. So it's kind of following that. Por exemplo, se alguém entra na sua casa, invade a sua casa, quer, enfim, atacar você, e você, de certa forma, se defende, e essa pessoa, ao cair ao chão, bate a cabeça e morre. Né? Nesse caso, não teve a intenção de morte, você não teve a intenção de matá-la, você só quis se proteger, então a ação kármica não carregou essa intencionalidade. Pode ser que você colha o karma disso em algum momento, de ter matado essa pessoa, mas é mais ou menos como pensa a corte no julgamento, né, os juízes. Eles pensam em homicídio doloso e culposo, né, que é intencional e não intencional. Nos Estados Unidos, se é intencional, a pessoa pode passar a vida na prisão ou até ir para a cadeira elétrica. Então, a penalidade ela depende da intenção. É interessante pensar nisso. I wanted to ask, after you finished, she had a question too, and then we come to that. No, your question was about if you have an intention but you don't do the action. Yes. Okay, I want to talk about that, because that's important also. A pergunta é, se você tem intenção e não comete ação, isso é importante, vamos pensar nisso. So the real karma is the action. Now, if you, let's say, you have the idea to steal, but at the very last minute you decide not to steal, then no one's going to call the police and charge you with stealing, right? So you didn't actually steal. So you're not going to get the result of, let's say, getting caught and going to jail. But the thought to do it is still what's called mano karma. Actually, we do karma by 3 ways: by the body, speech, and also mind. So you create mental karma by your bad thoughts, even though you don't physically act on them. But the result won't be so great as if you actually did it. But even in a court, accomplice to murder also gets put in prison, even though they didn't, if there happened to be with some people that commit a crime, even though they didn't actually do it, sometimes they get punished anyway. So, but those are 2 different. One is the actual physical karmic action, and the other is the thinking about it. Então vamos lá. Karma verdadeiro, real, é ação. Karma é ação. Se você teve a ideia de roubar e não cometeu o ato de roubar, no último minuto você falou, não vou roubar, provavelmente você não roubou, a polícia não vai ser chamada, você não vai ser pego, você não vai ser preso. Ou seja, o pensamento estava ali da intenção de roubar, que a gente chama de mano kama. Mano é mente. Então, você pode cometer kama, ou ação, em 3 tipos, de 3 formas, em 3 portas. A porta do corpo, da palavra ou da mente. Então, o resultado ele vai ser diferente de acordo com o caminho que você usa para cometer um karma. Corpo, fala ou mente.
na corte, ou seja, em julgamento, eles também levam isso em conta. Mas já aconteceu de casos de pessoas pensarem em matar ou planejarem prejudicar alguém, e mesmo não tendo feito, só o fato de ter provas de que elas queriam fazer, isso já gerou uma punição, até uma prisão. Então, existem esses dois tipos de karma. Karma físico, ação física, e só do pensamento. But if you go on thinking about that thing long enough, then you might do the action. Mas se você pensar nessa intenção não saudável longamente, suficientemente, pode ser que você cometa essa ação. Let's say you had the thought, oh, I should meditate. Yeah, I really should learn meditation. And you're thinking about it for a long time, but you never actually went to learn. But if you go on thinking about it long enough, eventually you may actually go and learn and start doing it. So that mental karma had its effect. Por exemplo, você pensa uma coisa saudável, você pensa, eu devia aprender a meditar. Aí de novo você pensa nisso, eu acho que eu devia mesmo ir lá aprender esse negócio de meditação. Aí depois você pensa de novo, não, acho que realmente eu preciso aprender meditação. Então, ou seja, um pensamento que você pensou suficientemente afetou a sua vida e fez com que você cometesse esse ato, essa atitude, né? Eu queria saber assim, no caso de uma situação em que a pessoa está inconsciente, um paciente de saúde mental, um esquizofrênico, que mata alguém, que faz aquilo não porque enfim, consumiu nada tóxico, mas que tem essa doença. Como é? But imagine someone that is schizophrenic, is not conscient, really conscient of what he's doing, and because of this illness, this person commits acts not intentionally. Yeah, it's very difficult to say. I mean, the phenomenon of the mind are very, very deep and mysterious, and it's even the Buddha said they're trying to figure out every little thing about karma and this and that. You won't be able to. It's too deep. But people that are quote mentally ill, even in the courts, usually they don't execute mentally ill people, or they plead insanity, right? They get off. They have to go to a psychiatrist. So in that way, yeah. But doing those things will make their mind even more and more complicated. É complicado dizer, porque os fenômenos da mente são muito profundos, muito misteriosos. O próprio Buda disse que a gente tentar conhecer e compreender como o karma funciona dessa maneira tão profunda e tão complexa é muito difícil. Muitas vezes a gente não consegue, a gente não é capaz, porque é muito profundo. Mas a gente pode pensar que no julgamento, né, na lei, uma pessoa que comete um ato e tem uma insanidade, ela tem um julgamento diferente. Por exemplo, não são executados, né, no caso de pena de morte. E se trata a doença, se busca tratar essa pessoa num instituto psiquiátrico ou algo assim. Mas é importante pensar que quanto mais ações essa pessoa faz desse tipo, mais ela está criando confusão na mente e na vida dela. Eu tenho uma pergunta. O nobre caminho óptico, ele é estruturado para que a gente alcance Nibbana. Só que eu tenho buscado, eu não encontro muita coisa sobre o que é Nibbana. Gostaria que o Bhante falasse um pouco sobre a percepção dele que seja Nibbana, nosso objetivo final.
Bante, I understand that the Noble Eightfold Path is the structured training to achieve Nibbana. And this is something I'm searching about, books, texts, and I can't find a real definition of what is Nibbana. Because this is our objective, right? This is where we are going. And I'd like you to explain a little bit what is Nibbana. You can probably say what Nibbana isn't rather than what it is. Na verdade, talvez seja mais fácil dizer o que Nibbana não é, em vez de dizer o que Nibbana é. But, to make it simple, and the way that Buddha actually defined it is that Nibbana is the absence of cobiça, raiva e ignorância. A gente pode definir de uma forma simples como o Buda ensinou. Nibbana é a ausência de cobiça, raiva e ignorância. But it's a state kind of beyond our conditioned mind. Mas é um estado que está além da nossa mente condicionada. And only when the sense of ego has totally disappeared been transcended and purified, along with cobiça, raiva, and the ignorance, which is the ego. That is the Nibbana. E é apenas quando o nosso senso de eu é transcendido e purificado junto com a cobiça, com o ódio, com a ignorância, é que se atinge esse estado de Nibbana. But it involves, cultivating the Noble Eightfold Path and also the Tradução, especially the sabedoria, developing that highest level of sabedoria is actually experiencing Nibbana. E ele surge a partir do cultivo do nobre caminho óptico, especialmente da plena atenção, da sabedoria e especificamente de níveis mais profundos de meditação. You see, Nibbana is basically its liberação. Nibbana em si é liberação. Whatever little bit of liberação you get, you could say that's a kind of Nibbana. That means your suffering is less. So you're a little bit liberated from some kind of suffering. Then you get liberated from a little bit more suffering. You get liberated from more suffering. You keep going until there's no more suffering. E qualquer pouquinho de sofrimento que você se liberta é algo que gradualmente vai se juntando até a libertação final. Por exemplo, você pratica, se liberta de um pouco de sofrimento. Vai praticando, se liberta um pouco mais. Outros sofrimentos, até que você está absolutamente livre de todo sofrimento. But it's talking primarily the mental suffering, not necessarily the physical suffering. Mas a gente está falando primeiramente desse sofrimento mental, não só um sofrimento físico, né? Because even the Buddha had physical suffering, but his mind wasn't disturbed by it. Porque até o Buda teve sofrimentos físicos intensos, mas ele não era perturbado por esse sofrimento. See, most people, when they suffer physically, they also suffer mentally. E a maioria das pessoas, quando sofre no corpo físico, também sofre mentalmente com aquilo. And you worry about it, obsessed about it, but that don't affect the mind in Nibbana. It's not affected by the physical suffering. É claro que a pessoa sofre do corpo físico, ela fica preocupada, às vezes ela fica obsessiva com aquele sofrimento físico, mas quando a mente atinge o Nibbana, ela se torna livre até desse sofrimento físico. Ela não se perturba mais em ter sofrimento físico. Pessoal, infelizmente a gente tem que terminar por causa do horário, mas eu queria convidar vocês para todo domingo virem, porque o Bante está fazendo uma sequência. Então ele está abordando Nobre Caminho Óptico, Lei do Karma, 5 agregados, os 5 fatores
faculdades espirituais, então ele vai passar por todo o básico do budismo todo domingo. Então, se vocês vierem até maio, vocês vão estar tendo um curso de budismo básico. Então, é uma oportunidade raríssima de ter o Bante aqui, que é de todos os professores de meditação que eu já conheci em toda a minha vida, em 12 anos estudando budismo. Para mim é um dos melhores do mundo, né? Principalmente do Theravada. Então, assim, é uma honra ter ele aqui, é uma sabedoria muito acessível, clara, então, e bem humorada também, né? Então, eu espero que vocês possam realmente se beneficiar e aproveitar a presença rara dele aqui, tá? Todo mês vai ter um retiro e sábados de meditação intensiva. Então, a gente fica de sábado de 4 até 10 da noite, várias práticas, perguntas e respostas. Quem quiser dorme aqui e fica até domingo. É um dia de plena atenção. Então a gente vai divulgar, se vocês quiserem saber, entrem no site, cadastrem o seu e-mail na mala direta para vocês saberem. Tá? I'm talking about mindfulness Saturday and road coming every Sunday for the studios. It's like a course, and about the retreat every month. E toda quinta